Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de 1 Samuel. Vamos lá, vamos começar? Bom dia, meu povo, glória a Deus. Paz do Senhor, bom dia, vamos lá. 1 Samuel 17, Davi e Golias. Os filisteus reuniram-se as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca. Deixa eu ajeitar aqui a cadeira que está muito alta. Muito alta essa cadeira. Pronto. Em Éfes-Damim, Saul, os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então, a arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate. Tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste de sua lança era como o eixe do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro Golias. Parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu, filisteu, servo de Saul? Escolha entre vocês um dos homens que venham lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer e matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo. Então Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, e eles ficaram assustados e com muito medo. Davi era o filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 tinham ido para a guerra e se chamaram Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samar, que era o terceiro. Davi era o mais moço dos 3. Só os 3 mais velhos seguiram a Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando durante 40 dias. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida de trigo tosteado destes pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, esses 10 queijos levem para os comandantes dos 10.000. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que eles estão bem. Saul, eles todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou o que havia preparado e partiu como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate. Aos gritos e chamavam para a batalha.
Os israelitas e os filisteus puseram-se em ordem de fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido os cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou aos seus irmãos se eles estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, o guerreiro cujo nome era Golias, e o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente. E Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram dele, com muito medo, e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará sua filha em casamento, e a casa do seu pai se levantará em impostos. Se isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar os filisteus e livrar Israel de tanta afronta? Quem é esse filisteu circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver batalha. Davi respondeu: o que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta. Alguns homens que tinham ouvido a palavra de Davi foram anunciá-la a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá lutar contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: você não pode lutar contra esse filisteu você não poderá ir contra este filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Quando via um leão, um urso, ele se levantava, o cordeiro do rebanho. Então eu saía atrás dele, batia nele, liberava o cordeiro em sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. E este seu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque ele afrontou o exército do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá e veja o que o Senhor está com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura e pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou tudo aquilo sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas no ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo, com a sua funda na mão. Foi na direção do filisteu. O filisteu vinha caminhando e se aproximando de Davi, tendo à frente dele seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, desprezou, porque ele era apenas um moço ruivo de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos os seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais ainda a Davi: vem aqui, e eu lhe darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espadas e lanças e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. E Deus de Israel, dos exércitos de Israel, a quem você afrontou, hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os seus cadáveres
no arraial dos filisteus as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Toda a multidão saberá que o Senhor salva, não com espadas nem com lanças, porque o Senhor é a guerra e a Ele entrega todos vocês em nossas mãos. E aconteceu que, quando o filisteu se levantou, começou a se aproximar de Davi. Este se apressou e, deixando suas fileiras, correu de encontro aos filisteus. Davi meteu a mão no alforje e tirou dali uma pedra com a sua funda e atirou contra o filisteu, e atingindo na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso, Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou da sua bainha e o matou, cortando com ela a cabeça. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiu. Então o homem de Israel e Judá levantaram-se e deram um grito e perseguiram os filisteus até Gate e aos portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho e saíram até Gate, até Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram e perseguiram os filisteus e saquearam o acampamento dele. Davi pegou a cabeça dos filisteus e levou para Jerusalém, porém as armas deles colocou na sua própria tenda. Quando Saul viu Davi saindo para encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, comandante do exército. Abner, que era jovem, filho de quem? Abner respondeu, quem é aquele jovem? Juro pela vida do rei que não sei. E o que disse? Rei, não pergunte quem é este jovem filho. Quando Davi voltou, depois de matar o filisteu, Abner tomou e levou à presença de Saul. Davi ainda trazia na sua mão a cabeça do filisteu. Então Saul perguntou, meu jovem, de quem você é filho? Davi respondeu, sou filho do seu servo Jessé, o belemita. Ui, que texto grande, né? Forte. O texto, ele nos pergunta uma coisa, quem você é em Deus? A Bíblia diz, lá no texto de 1 João 4,8, Deus é amor. Deus é amor. 1 João 4,18, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe o que você está passando? Você não está num deserto, você está vivendo um tempo de preparação. Eu vejo que Deus me deu sonhos muito grandes e hoje eu tenho a consciência de que tudo que eu tenho passado é uma preparação do porvir. Eu vejo como Deus ele tem me encontrado, sabe? Talvez você está achando que Deus te esqueceu, ou você está achando que Deus te rejeitou, ou você está achando que todo mundo ri, todo mundo passeia, todo mundo tem dinheiro, todo mundo viaja, menos você. E você está aí, sendo preparado. Sabe o que acontece? Presta atenção. Davi, ele era rejeitado. Tinha um monte de irmãos. Ele tinha um montão de irmãos. Aí os irmãos, né, eles estavam ali na casa do pai. E Davi estava ali, ó, lá fora, cuidando das ovelhas. Só que um dia veio um urso e veio um leão para poder querer comer as ovelhas. Davi matou o leão e Davi matou o urso. Sabe o que representava o urso e o leão? Uma preparação para o gigante. Sabe por que hoje você está tendo que matar um urso e um leão por dia? Porque daqui a pouquinho, quando chegar o gigante, você vai saber exatamente o que tem que ser feito. O Senhor, ele tem nos preparado de uma forma muito linda para a nossa próxima fase. E às vezes a gente não entende, a gente não consegue perceber os caminhos de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. Imagina se Davi não estivesse pronto. Golias tinha destruído todo o exército de Israel. Ele fala, você vem... Como é que ele explicou aqui? Sabe o que ele falou? Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espadas e com lanças e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Se hoje um gigante aparecer diante de você,
Você consegue ir contra ele em nome do Senhor dos Exércitos? Sabe? Muitas vezes a gente não está entendendo, mas a gente não tem que entender. Eu só quero que você perceba que essa fase é a fase de preparação para o fim da tua história, ser o fim de uma história de um vencedor, de uma vencedora. Sabe, se a gente fosse imaginar a vida de Davi, as circunstâncias dele, ele não era do exército, ele era o garotinho de entrega. Ele estava indo levar queijo para os irmãos, comida, ele estava indo dar notícia. Quando ele chega lá, os irmãos ficam fazendo chacota da cara dele. Só que ele era o único que estava pronto naquele lugar. Há de chegar um dia, há de chegar uma hora que a única pessoa pronta é você. Não reclama do teu treinamento. Treinamento não é fácil. Vocês já viram como é o treinamento do pessoal do exército? Não é difícil? Eu acho bem difícil. E eles estão fazendo o quê? Eles estão ficando prontos. Porque se uma hora precisar de agir, eles sabem agir. Vocês já viram o treinamento de policial? Inclusive, alguns policiais chegam a falecer nesses treinamentos. Sabe por quê? Porque eles precisam estar prontos para o combate. Você já viu como é o treinamento de um policial lá no Rio de Janeiro? É pesado. Vocês já viram os vídeos? Eles se preparam de forma muito pesada. Eu tenho uma amiga minha que ela é policial penal. Uma das preparações que eles fazem com eles é colocar eles dentro de uma casa, fechar a porta e jogar um gás, aqueles gás que você não consegue respirar nada. E a missão é sair da casa. E detalhe, com tudo escuro, tateando, é bem pesado. Tem gente que chega a morrer, tem gente que passa muito mal, tem gente que não consegue sair da casa. Mas sabe por que tudo isso é necessário? Porque se tiver uma rebelião dentro do presídio, é isso que vai acontecer. Exatamente, Cris, essa é a palavra, é bem rigoroso. Porque se tiver uma rebelião, é exatamente isso que acontece. Eles precisam estar prontos e vocês não achem que isso só acontece no treinamento. Volta e vez, eles têm que passar por isso. Se acontece uma rebelião, eles precisam estar prontos. Se acontece algum problema dentro do presídio, ela tem que estar preparada. Ela tem que saber onde pegar a arma, onde ficar apontando a arma, onde segurar a arma, qual é o rosto, qual é a expressão facial. Eles têm que saber qual é a voz de comando. Gás lacrimogênio, isso mesmo. Eu tava aqui, gás, mas eu deixei quietinho porque eu não tinha lembrado. Ivone, obrigada. Gás lacrimogênio. Não só gás lacrimogênio. É porque eles jogam gás lacrimogênio e outros gases também. Gases inalantes, para eles ficarem realmente sem ar. Fica com quase zero oxigênio no lugar. Eles têm que sair da casa em 3 minutos. Eles têm 3 minutos para sair de uma casa escura e que eles não podem levantar. E que é tudo fechado. E eles estão vendados. É isso que acontece. 3 minutos. Porque esse que é o tempo que eles têm entre o início da rebelião e controlar a rebelião, porque depois disso é muito difícil controlar. Ali a vida de um policial penal está em risco o tempo inteiro. Eles precisam estar prontos. E se um policial penal for pego como refém, que isso acontece demais, e vocês veem no noticiário, eles têm que estar prontos. Eles vivem leões, eles vivem ursos, porque na hora que chegar o gigante, eles vão apenas com fundas, com pedras, eles sabem exatamente o que tem que ser feito. Nossa, ele matou com uma pedrinha, não. Ele sabia onde podia tirar toda a força e a vitalidade daquele gigante. Ele sabia que se ele atingisse aqui, ia dar uma labirintite, ele ia cair, pá, arrancava a cabeça. Ele não ia lutando corpo a corpo. Ele sabia da limitação dele. Sabe o que é você estar pronto? É você entender qual é a sua limitação também. Qual é a tua limitação? Davi sabia qual era a dele. Se Davi não tivesse noção do que ele estava fazendo, ele ia com espada. Ele não foi com espada. Sabe por quê? Ele sabia que no tete a tete, no corpo a corpo, ele ia perder. Mas ele sabia que com a estratégia certa, do jeito certo, da forma certa, na circunstância certa, não tinha como ele perder. Sabe por que Davi sabia? Porque ele estava pronto.
As pessoas estavam preparadas, mas não era para ajudar Davi, era para rir da cara dele. Será que você está pronto e as pessoas estão preparadas para rir de você? E elas apenas vão contemplar a grandeza de Deus na sua vida? É assim que eu gosto, das pessoas acharem que a gente não está pronta, sendo que a gente está. É das pessoas olharem para a gente e falar, que dó. E na verdade, elas são obrigadas, serão obrigadas a contemplar o favor de Deus na nossa vida. Elas serão obrigadas a contemplar a grande obra que o Senhor tem feito para nós. E se sabe o que elas vão perguntar? Como? Sabe qual vai ser a única resposta? Foi Deus. Só que ninguém sabe do tempo de preparação. Ninguém sabe que todo esse tempo você está se preparando para a sua próxima fase. E os seus próximos dias serão dias de glória. Os seus próximos dias serão dias extraordinários. Porque enquanto eles dormiam, você se preparava. Enquanto eles paravam, você estava ali na guerra, na batalha. Você não tinha desanimado enquanto eles desanimaram. E na hora que a porta abrir, quem vai passar é você. Quem vai passar sou eu. Sabe por quê? Existe uma hora que a porta abre, só que a porta ela é específica para algumas pessoas. Ela não abre para qualquer um, nem para qualquer pessoa, mas ela vai abrir para você e ela vai abrir para mim. Sabe por quê? Porque nós estamos prontos. Quantas pessoas eu vejo e falam assim, gente, vamos fazer o devocional 5h45? Ah, não. Olha, mas se você não fizer às 5h45, a probabilidade de você assistir durante o dia é pequena, não sei o quê. É mesmo, depois eu vou parar e vou assistir. Não, mas eu faço todo dia. Não, mas não dá. Mas chega um dia que vai acabar. Não, tá bom. Vamos? Não. Ai, mas eu preciso disso. Eu disse, nossa, a gente falou disso hoje no devocional. Sabe, nós estamos nos preparando para o próximo nível. Nós estamos aqui nos preparando para a próxima fase. Eu estou vendo ali o dia amanhecendo. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E o que você tem feito quando os dias estão amanhecendo? Nós estamos aqui, ficando prontas, ficando prontos. E nós vamos sim passar para o próximo nível. Ninguém vai entender. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. O que a gente vai viver, nem a gente sabe. A gente só sabe de uma coisa. Na hora que acontecer, na hora que chegar diante de nós estaremos, sabe como? Prontos. Prontos. Davi não estava ali só cuidando de ovelha. Ele estava sendo pronto e preparado para comandar um país. Você faz ideia? Ele estava comandando uma ovelha como tempo de preparação. Hoje não. Nos próximos capítulos, nós vamos ver que ele vai começar a comandar um país. Sabe por que ele vai comandar o país? Sabe por que ele vai se tornar rei de Israel? Porque ele passou por todas as fases. Em todas as fases ele estava pronto. Não reclama. Esse é só seu tempo de preparação para a próxima fase. Seja forte e corajoso agora. Não desanima. Está todo mundo desanimado. Se você for o único que não desanimar, Deus vai encontrar o teu coração. O exército ficou todo mundo sem saber o que fazer. Eles estavam confusos. Eles não sabiam como iam matar um gigante. Mas ele sabia. Davi sabia. Sabe por quê? Porque no tempo de preparação ele não estava disperso. Você não fique disperso daí. Existe uma preparação, uma mesa de banquete sendo pronta e posta para você. Atente seus sinais, preste atenção. A atmosfera espiritual mudou. O tempo presente, ele está se encaixando no tempo espiritual. Você precisa entender que tudo isso que você está passando é para que você seja levado a um outro nível, a um outro momento. Você será posto como testemunho de Deus sobre a terra. A tua história não vai ser qualquer história. A tua vida não vai ser qualquer vida. O teu contexto não vai ser qualquer contexto, mas um contexto segundo o coração de Deus. Eu quero que você entenda que tudo isso daí que você tem passado
É Deus te dizendo: eu vou elevar a tua história a um próximo nível. Acredite, seja forte e corajoso. Não temas e não desanimes. Eles vão vir contra você com facas e espadas e você vai contra eles em nome do Senhor dos Exércitos. Ai, Poliana, tá, não, é em nome do Senhor dos Exércitos. Deixa eu contar uma coisa muito forte para vocês. Eu amo o texto de Judas, não é o Iscariote, tá? A gente já leu esse livro, ele é muito forte. Judas, ele tem uma revelação do que aconteceu no dia da morte de Moisés. Ele foi levado ao Monte Sinai em espírito e ele viu. Quando Moisés sobe em cima do Monte Sinai, ele morre. E Satanás pega o corpo dele. E quando Satanás pega o corpo dele, vem o arcanjo Miguel e ele olha para ele e fala assim: Arcanjo Miguel, esse corpo é meu. Arcanjo Miguel diz: não, esse corpo é de Deus. Me dá o corpo de Moisés. Ele diz: não. Você sabe como Arcanjo Miguel conseguiu tirar o corpo de Moisés da mão de Satanás? Ele só disse uma frase: entrega o corpo dele e o Senhor te repreenda. Foi muito forte. Ele teve que soltar. O diabo, ele não consegue avançar numa repreensão de Deus. É muito forte. Nem o diabo, que tem todo o poder sobre a terra, que é sim um ser angelical, porque ele é um anjo. Ele é poderoso, ele é espiritual, ele é angelical. Ele tem poder sobre isso aqui, ele comanda a terra em vários aspectos. Nem ele teve poder contra a repreensão do Senhor dos Exércitos. Eles podem ir contra você com qualquer coisa e você vai, em nome de Jesus. Aplique uma gota do sangue de Jesus sobre a tua história, querido. Sabe o que vai acontecer? Enganados e confundidos não serão os seus inimigos, serão todos os seus inimigos, porque Deus de Israel está te levando para um outro nível de adoração. Existe uma outra fase pronta para você. Eu quero saber se você está pronto para viver a próxima fase, porque ela já está na sua porta. A porta já abriu, é só você passar. No tempo de preparação, seja forte e corajoso, e o Senhor vai derramar a graça e a misericórdia dele na sua vida. Esteja pronto. Só isso que eu tenho para te dizer. Não se distraia com as coisas deste século. Vá em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós chamamos, te desejamos. Eles podem vir contra nós com qualquer coisa, mas nós iremos contra eles, em nome de Jesus. Só uma gota do teu sangue é capaz de mudar qualquer história. Por isso nós clamamos a intervenção do nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor, uma gota do teu sangue sobre a nossa história para nos lavar, nos limpar e nos proteger das astutas ciladas do diabo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem ir contra você com o que quiser, porque você vai se levantar nessa manhã e a partir de hoje você vai em nome de Jesus. Fica pronto. Seja forte e corajoso. Não temas, não temas, não desanimes, vá até o fim. Existe um Deus que trabalha por você, existe um Deus que cuida, que guarda, existe um Deus que muda sorte, que muda história, existe um Deus que te ama, existe um Deus que está pegando essa fase agora e está te preparando para o próximo nível. A porta já está aberta. Não desiste agora, não desanime agora. Esse é só o sprint final, para que a tua história seja transformada pelo poder do nome de Jesus. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente está aqui para a gente continuar o nosso devocional. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.